Olá, pessoal. Eu sou a professora Diana e estou aqui mais uma vez para uma nova videoaula e hoje nós iremos abordar dilatação térmica, certo? Onde nós iremos trabalhar, nesse momento, a dilatação térmica dos sólidos, iniciando com dilatação linear, beleza? Mas antes de iniciarmos, eu já lembro a vocês de visitar nosso canal, deixar o seu like, né, compartilhar, se inscrevam, certo? Se vocês já são inscritos, só acionar lá o sininho para que sempre que um novo vídeo, uma nova aula for postada, você seja notificado, tá bom? Vamos lá. Gente, quando uma substância sofre variações de temperatura, ela vai sofrer dilatação ou contração, certo? Sempre quando uma substância recebe calor, a temperatura dela vai aumentar e ela vai sofrer uma dilatação. Aumento de temperatura sofre dilatação, certo? Já quando a substância perde calor, a temperatura vai diminuir e, por consequência, ela vai sofrer uma contração. Olha aí, diminuição de temperatura, sofre contração, certo? A dilatação e a contração, pessoal, elas acontecem nos sólidos, nos líquidos e nos gases, certo? Sempre quando essas substâncias, né, que eu mencionei para vocês, sofrem variações de temperaturas, elas vão sofrer dilatação, no caso do aumento de temperatura, ou contração, no caso da diminuição dessa temperatura. Beleza? Então, pessoal, é muito comum no nosso cotidiano existirem alguns elementos, né, que já são estruturados prevendo essas dilatações, certo? Por exemplo, nas construções das linhas de trem, os trilhos são colocados com um espaço entre um trilho e outro, né? Como eu quero mostrar aqui para vocês nessa figura. Sempre vai existir esse espaço aqui entre um trilho, né, e outro. Esse espaço é deixado para que quando o sol incida sobre o trilho, né, e ele vai se dilatar, então esse espaço é deixado para receber esse aumento, né, essa dilatação. Caso esse espaço não exista, né, ou o trilho seja colocado um do lado do outro, quando os trilhos se dilatarem, todo aquele caminho do trem será entortado, né? Ou seja, irá se desfazer aquele trabalho, tá certo? Então, por isso que existe esse espaço entre um trilho e outro, certo? Um outro exemplo, né, bem comum, são as tampas de conservas, como eu mostro para vocês aqui na figura, né? Essas conservas que a gente compra em supermercado. Geralmente, elas são bem difíceis de serem retiradas. Então, uma coisa que pode ser feito, né, é colocar água quente sobre a tampa. E como a tampa é metálica, ela vai se dilatar, né? Ela vai aumentar o seu tamanho. E assim vai facilitar a sua retirada. Compreendido, gente? Beleza? No nosso cotidiano, existem muitos outros exemplos de dilatação. Muitos, vários, né? Quando o material está exposto a variação de temperaturas, né, ele pode sofrer dilatação ou contração, tá bom? Enfatizando mais uma vez isso aí, tá bom? E o que que acontece? O aumento de temperatura, pessoal, intensifica a vibração molecular. E desse modo, as, é, as partículas que compõem as substâncias se afastam, né? O que está acontecendo é o seguinte, gente: as substâncias possuem as partículas que as compõem, as moléculas que as compõem, certo? Então, vamos imaginar que, digamos que um elemento no estado sólido, né, por exemplo, que tenha uma estrutura parecida com essa aqui, certo? Essa inicial aqui, para exemplificar.
As moléculas que compõem esse elemento estão muito unidas. Vocês percebem que elas aqui, ó, estão bem próximas, né? Unidas, certo? Mas elas estão em constante vibração. Aí eu lembro para vocês o conceito de temperatura, né? Que nós vimos em aulas anteriores, certo? Temperatura é a medida do grau de vibração molecular. De forma bem resumida, esse é o conceito de temperatura, tá bom? Então, quando nós fornecemos calor para esse sistema, né, para esse sistema aqui, do nosso exemplo, fornecemos calor para esse corpo, a vibração molecular ela vai se tornar mais intensa e, por consequência, as moléculas irão se afastar. Quando elas se afastam, ocorre a dilatação do material, certo? E aí a gente já pode ver aqui, ó, esse material maior, porque dilatou ao sofrer variação de temperatura, um aumento de temperatura, certo? Já a contração é o processo inverso. Pense que o material está assim, né? Dessa forma aqui, certo? Com uma alta agitação molecular. A diminuição da temperatura vai diminuir a agitação molecular. E, por consequência, essas moléculas, né, vão se aproximar, vão se agrupar, diminuindo o material, de modo que ele vai sofrer o quê? Uma contração. Beleza? Deu para diferenciar aí, né, gente? O que acontece, pessoal, é que cada material exposto a variações de temperaturas diferentes sofre uma variação, sofre uma dilatação ou uma contração, certo? Olha só, diferentes materiais submetidos às mesmas variações de temperaturas, né, sofrem dilatações diferentes. Cada material se comporta de um jeito diferente diante das variações de temperaturas, né? Então, vamos lá. Se eu colocar, por exemplo, ouro e prata, que são dois metais diferentes, submetidos à mesma variação de temperatura, eles sofrerão dilatação ou contração. Diferentes, claro, né, pessoal? Diferentes. Por quê? Porque são materiais que apresentam características diferentes. Beleza? E se tratando de dilatação dos sólidos, aí sim nós vamos falar sobre dilatação linear, certo? O que ocorre quando o corpo, né, essa dilatação linear, ela ocorre quando o corpo sofre expansão em apenas uma dimensão, ou seja, só um aumento no comprimento do corpo. É o que acontece com a dilatação linear. Veja só, pessoal, para ficar compreendido mesmo, nós temos aqui um exemplo. Imagine, né, que aqui seja uma barra metálica, né, por exemplo, e que essa barra metálica tem comprimento inicial L0. Então, a partir de agora, pessoal, sempre que eu mencionar o L, ele vai se referir ao comprimento. Aí, L0 é comprimento inicial, tá certo? Essa barra, então, ela vai ser submetida a uma variação de temperatura. Nesse caso, um aumento de temperatura. Então, o que acontece? A agitação molecular se tornou mais intensa, como eu já falei anteriormente, né? E as moléculas se afastam, de modo que o material sofreu dilatação, ou seja, sofreu um aumento. Então, ele tinha inicialmente, né, esse comprimento L0. Agora ele passa a ter um novo comprimento, que esse novo comprimento, né, que é o comprimento final, a gente vai chamar de quê? Apenas de L, certo? Ele dilatou, né? Ela dilatou, ela cresceu, tá bom? Nós temos aí um novo comprimento. Nós temos aqui uma outra variável, que é o ΔL,
que vai representar o aumento, o quanto esse material sofreu dilatação, o quanto ele dilatou, né? O quanto ele aumentou, certo? Então, nós temos aqui, pessoal, para vocês, bem explicadinho, o nome de cada variável, para que vocês não esqueçam. L0 é o tamanho ou comprimento inicial. No nosso exemplo, né? Tamanho da barra, tamanho inicial da barra, o comprimento inicial da barra, certo? O L vai ser quem? O L vai ser o tamanho ou comprimento final. E o ΔL vai ser quem? Variação do comprimento. É o tanto que ele cresceu, é a variação do comprimento, né? Que corresponde a quem? Ao comprimento final menos o comprimento inicial, certo? Ok? Vamos adiante, né? Se tratando de dilatação, pessoal, desse material aqui, nós vamos perceber o seguinte. Veja só. Que a variação do comprimento vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura, né? Como assim? Não entendi. Se a variação de temperatura for bem pequena, a variação do comprimento também vai ser bem pequena. O material vai dilatar pouco, certo? Elas têm ligações, né? Se o ΔT for alto, se a variação de temperatura for alta, né? O ΔL, que é a variação do comprimento, também vai ser alto, também vai ser grande, certo? O material vai o quê? Dilatar muito, vai aumentar muito, certo? Então, o que nós podemos perceber? Que o ΔL é diretamente proporcional ao ΔT, certo? Essa letrinha aqui significa proporcionalidade, tá bom? Então, variação do comprimento é proporcional à variação de temperatura, certo? O que nós podemos perceber também é que a variação do comprimento também é diretamente proporcional ao comprimento inicial. Veja só, tá bom? Então, pessoal, se temos variação do comprimento sendo proporcional à variação da temperatura e a variação do comprimento também sendo diretamente proporcional ao comprimento inicial, nós podemos escrever a seguinte situação, ó, olha só, ΔL sendo proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura, né, e ao produto do comprimento inicial pela variação de temperatura. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Trocar esse sinal de proporcionalidade pelo sinal de igualdade. Agora, sempre quando nós trocamos um sinal de proporção por um sinal de igualdade, o preço que nós pagamos por isso é o surgimento de uma constante. Essa constante é chamada, no nosso caso aqui, de coeficiente de dilatação linear. Então, nossa equação vai ficar assim, dessa forma. ΔL igual, olha só, o sinal de igual apareceu agora, a L0 vezes. Esse é o coeficiente, por coincidência, é o mesmo, né? É a mesma letrinha que corresponde à proporcionalidade. Mas aqui na nossa equação, ela vai representar coeficiente de dilatação linear, certo? Vezes a variação de temperatura. Então, esta equação, ela está em função da variação do comprimento, beleza? Eu também posso reescrevê-la e colocá-la em função do comprimento final, tá bom? Eu tenho a mesma equação, porém, uma está em função da variação do comprimento e a outra está em função do comprimento final, certo? Como surgiu aí o coeficiente, eu já coloco aqui para vocês, para não esquecerem, tá bom? E eu vou destacar aqui as nossas duas equações, tá bom? Ressalto ainda também, pessoal, as unidades, né? Comprimento. Se o comprimento inicial tiver em metros, então o comprimento final também tem que estar em metros. As unidades, elas devem estar iguais, né? Correspondentes, certo? Se tiver em centímetro, o outro também tem que estar em centímetro. Não podem estar diferentes, tá bom?
Unidade do coeficiente de dilatação linear, graus Celsius elevado a menos 1, certo? E o ΔT vai, claro, né, corresponder à variação de temperatura, beleza? Vamos adiante, né? Gente, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, de coeficiente de dilatação linear, certo? São talvez os que mais aparecem, né, em questões. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, certo? Eu trouxe aqui alguns para vocês, né? O aço, por exemplo, o valor do coeficiente do aço, 1,1 vezes 10 a menos 6, ou menos 5, né? Aqui também pode ser 11 vezes 10 a menos 6, tá bom? Ele pode ser expresso dessa forma também. Temos alumínio, chumbo, cobre, ferro. Analisando aqui nessa tabela, o que nós podemos entender, né? Que vamos pegar aqui dois exemplos. Vamos pegar aqui o aço e vamos pegar o cobre, ok? O aço aqui em cima e o cobre bem aqui, tá bom? Aço 1,1 vezes 10 a menos 5 e cobre 1,7 vezes 10 a menos 5. Olha só, devido ao cobre ter um coeficiente de dilatação maior que o do aço, ele se dilata de forma mais fácil. É mais fácil dilatar o cobre do que o aço. Então, o aço e o cobre, submetidos às mesmas variações de temperaturas, vai se dilatar. Quem vai se dilatar mais, né? Quem vai crescer mais? Cobre. É mais fácil dilatar o cobre, né, do que o aço. Então, imagine aí duas barras, uma barra de cobre e a outra barra de aço, que tem o mesmo tamanho e elas sofrem a mesma variação de temperatura. Imagine aí, qual das duas barras vai sofrer a maior dilatação? Né? Aquela que tem o maior coeficiente de dilatação linear. E nesse caso, né, do nosso exemplo, é o cobre, tá certo? Então, aí eu trouxe para vocês, né, essa tabelinha que tem aí alguns coeficientes de dilatação linear, tá bom? Vamos resolver aqui um exemplozinho para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá certo? Abordando dilatação linear. Vamos lá, um exemplo bem simples e clássico, né? Uma barra de 10 metros, olha só, de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Olha só a unidade aqui aparecendo, ó. Unidade, graus Celsius elevado a menos 1. Então, o que a questão quer? Calcule a dilatação sofrida pela barra. Primeiro passo, pessoal, lido a questão. Agora, o que a gente faz para facilitar, né, a nossa resolução? Vamos retirar os dados que nos foi fornecido pela questão. Vamos lá. O primeiro dado informado, comprimento inicial, igual a 10 metros, certo? A questão diz bem aqui, ó, uma barra de 10 metros de alumínio, comprimento inicial. Segunda informação, temperatura inicial. Ela diz aqui, ó, temperatura inicial de 20 graus Celsius. Ela vai ficar exposta. Quando ela fica exposta, a sua temperatura aumentou. Então, a temperatura final igual a 40 graus Celsius. Beleza? E mais adiante a questão me diz, ó, sabendo que o coeficiente de dilatação linear vale 22 vezes 10 a menos 6. Calcule a dilatação sofrida, calcule a variação do comprimento, né? A mesma coisa, pela barra. Ok? Eu não preciso fazer nenhuma alteração, né, nas unidades, tá tudo ok. Então, faço o quê? Aplico na equação,
A gente vai aplicar nessa equação, por quê? Porque essa equação aqui, ela já está em função do ΔL, que é justamente o que eu quero calcular, certo? Substituindo, ΔL vai ser igual, L0 vale 10, o coeficiente 22 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, pessoal, vocês já sabem que é a temperatura final menos inicial, que nesse caso 40 menos 20. Mais adiante, resolvi aqui essa multiplicação logo, ó, certo? 10 vezes 22, 220. Repetiu 10 a menos 6, vezes. Agora eu resolvi aqui dentro do parênteses. 40 menos 20, 20. Tá certo? Mais adiante, tenho que efetuar essa multiplicação aqui, ó, 220 vezes 20, que eu encontrei 4.400, e o 10 a menos 6 eu não posso esquecer, eu repeti. Beleza? A gente vai só arrumar aqui nosso resultado, que a gente pode ter até dois resultados aqui, os dois resultados estão corretos, certo? Esse primeiro resultado, 44 vezes 10 a menos 4, eu desloquei a vírgula duas vezes para a esquerda, né? Então, se eu desloquei a vírgula duas vezes para a esquerda, eu diminuí dois números aqui, né, no meu expoente. De menos 6 passou para menos 4. Nesse último valor aqui, eu desloquei a vírgula para a esquerda 3 vezes. Então, desse meu valor aqui, eu diminuí 3 unidades aqui. Então, passou de 6 para menos 3. Ficou 4,4 vezes 10 a menos 3. Então, Diana, qual é o correto? Os dois estão corretos, né? A gente vai ver qual é o contexto, a questão tem itens para marcar, e a gente vai analisar para poder colocar uma das duas respostas. Tá certo? Pessoal, espero que tenham entendido o recado, né? Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem, né? Anote aí, leve para nossas aulas, tira dúvidas, tá certo? Para que fique tudo esclarecido, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.